dia, primeiro ano. Para a aula de hoje, nós vamos falar de um assunto bem simples, que são os fenômenos. Mas o que vem ser fenômeno? Fenômeno é qualquer transformação que ocorre em um sistema, seja esse sistema aberto ou fechado, tá? Seja esse sistema o nosso próprio corpo humano. O nosso próprio corpo humano é capaz de realizar diversas transformações químicas e físicas, ok? Bom, então os nossos fenômenos são divididos em dois grupos. O que nós chamamos de físicos, que são aqueles que não alteram a natureza das substâncias, tá? Então, a matéria que a gente tem antes daquela setinha é a mesma matéria que nós temos depois da setinha. Só ocorre alteração no estado de agregação da matéria. Ou seja, se antes a gente tem uma substância no estado líquido, pode ser que no produto essa substância apareça no estado gasoso, tá? Um exemplo bem comum que nós temos é a água, tá? No ciclo da água, a água sofre vários fenômenos físicos. Quando ela evapora, ela passa do estado líquido para o estado gasoso. Não deixou de ser água, só sofreu uma transformação física. Quando ela se condensa, ela passa do estado gasoso para o estado líquido. Não deixou de ser água, também um fenômeno físico, tá? Existem outros exemplos que eu vou citar aqui para vocês agora, que um exemplo bem simples é um copo caindo em queda livre, não vai deixar de ser um copo. Um pedaço de gelo derretendo, não vai deixar de ser água. E o álcool evaporando, tá? Então, esses também são exemplos de fenômenos físicos. Aqueles fenômenos em que não há alteração na natureza da substância, ou seja, a matéria nos reagentes continua sendo a mesma nos produtos. Então, no geral, o que a gente pode falar? Que os fenômenos físicos, eles são reversíveis. A gente consegue voltar o produto no estado em que estava lá nos reagentes, tá? Então, essa é a principal característica dos nossos fenômenos físicos. Bom, agora, então, vamos falar do outro tipo de fenômeno que nós temos, tá? Que são os fenômenos químicos. Esses fenômenos são aqueles que alteram a natureza das substâncias, ou seja, a formação de novas substâncias. E normalmente a gente não consegue fazer com que as substâncias formadas retornem à forma inicial como estavam nos reagentes, tá? Fenômeno físico, normalmente vocês vão ter alteração na natureza da matéria de que forma? Formação de precipitado, alteração de cor, alteração de sabor, alteração de textura, tá? Então, formação de fumaça, normalmente reações que envolvem queima. Isso tudo são reações que envolvem fenômenos físicos, tá? Coloquei alguns exemplos aqui para vocês, ó. Nós temos aqui, então, esse exemplo bem simplesinho, que é a formação da ferrugem. Uma vez enferrujado, jamais a gente consegue usar aquele ferro novamente, porque o ferro, ele oxida, tá? Formação da água com gases hidrogênio e oxigênio. A gente também não consegue fazer com que a água ela volte para o estado de hidrogênio e oxigênio. Fermentação do vinho, outro fenômeno químico. A gente não consegue fazer com que o mosto volte no estado que ele estava no início. Outros exemplos bastante comuns que nós temos é a respiração, tá? Respiração celular, nosso processo de digestão. Esse é fácil de vocês entenderem, ó. A gente jamais consegue fazer com que retorne o alimento que você ingeriu, né? Então, a digestão é um processo químico bastante importante. Que mais que nós temos? Fotossíntese, processo químico importantíssimo, tá? Então, existem vários fenômenos químicos na natureza. E, normalmente, eles são irreversíveis, tá? Então, nós temos os fenômenos aqui divididos em dois fenômenos físicos que não alteram a natureza das substâncias e fenômenos químicos, que são aqueles que alteram a natureza da substância, tá? Então, quando a gente fala em fenômeno, nós estamos falando em qualquer transformação que ocorre em um sistema.
Bom, assistam essa videoaula, na sequência façam os exercícios do módulo para mim e me enviem no privado, ok? Até a próxima!